Olá, seja bem-vindo ao canal Torre de Mistérios. Vou narrar uma incrível história repleta de tensão e suspense que começa assim. Um bando de almas desgarradas, forjadas nas fornalhas da adversidade e temperadas em incontáveis escaramuças, aceitaram a responsabilidade de guiar uma comitiva real rumo à majestosa Trasirfir, a joia azul incrustada no coração do reino. A responsabilidade era grande, mas a recompensa, assim esperavam, seria ainda maior. À frente da matilha, marchava o taciturno Kaelen, um gigante de músculos retesados e olhar penetrante, cuja espada era tão rápida quanto seu raciocínio. Suas cicatrizes, uma intrincada cartografia de lutas passadas, contavam histórias que ele não se importava de compartilhar. Ao seu lado, a ágil Lyra dançava pelas sombras, seus dedos graciosos abrindo fechaduras e suas pupilas atentas decifrando os sinais que escapavam aos olhos comuns. A moça era mais afiada que uma adaga e tão imprevisível quanto uma tempestade de verão. Aerion, o mago, mantinha-se mais afastado, seus olhos fixos num ponto distante do horizonte, como se perscrutasse os segredos do cosmos. Sua mente era um caldeirão de arcanos e sua língua mais propensa a proferir um encantamento que uma palavra amigável. E, finalmente, o silencioso Soren, clérigo da natureza, cujos pés pareciam fundidos na terra, era um homem de poucas palavras, mas de profunda sabedoria em relação aos mistérios da natureza e seus segredos de cura. Juntos, eles eram uma força, um punho cerrado que se preparava para esmagar qualquer ameaça que se atrevesse a atravessar seu caminho. A jornada os levaria através dos sombrios e temidos domínios da Floresta dos Pífaros, um lugar cujo nome ecoava nos sussurros de velhas lendas e nos gritos contidos de quem se aventurara em sua escuridão. A mera menção desse lugar fazia os rostos dos mais valentes empalidecerem e as bocas se fecharem como se o ar mesmo estivesse carregado de um presságio sombrio. A densa mata se fechava sobre a comitiva como as mandíbulas de uma besta, enquanto os raios de sol rareavam cada vez mais, perdendo-se entre as copas densas e retorcidas das árvores anciãs. A vegetação tornava-se cada vez mais estranha, com formas disformes e cores doentias. Um silêncio incomum pairava no ar, como se a própria floresta contivesse a respiração em expectativa. O ar ficou pesado, e um fedor acre, de terra em decomposição, começou a incomodar os narizes mais sensíveis. A comitiva, composta por mercadores pomposos, nobres esnobes e criados assustados, começava a sentir o peso do presságio que pairava sobre eles. Mas o verdadeiro preâmbulo da desgraça veio com o ataque de um grupo de lobos selvagens, cujos pelos pareciam ter se fundido com as trevas da noite, e com olhos vermelhos, brilhando como brasas ardentes, um prenúncio da verdadeira corrupção que habitava a floresta antiga. À medida que as trevas da Floresta dos Pífaros engolfavam a comitiva, uma inquietante sensação de desconforto se espalhou entre os viajantes, como uma doença invisível que se alastrava de forma silenciosa. Os primeiros sintomas se manifestaram em forma de pesadelos, sonhos tão vívidos e perturbadores que faziam os mais valentes acordarem em meio a um suor frio. Não demorou muito para que as febres começassem a consumir os corpos, deixando-os tão fracos quanto galhos secos. Soren, o clérigo da natureza, sentiu um nó se formar em sua garganta, enquanto uma sensação de profunda angústia o invadia. Ele percebeu que aquela não era uma enfermidade comum, mas sim a manifestação física de uma corrupção profunda que se enraizava na própria essência da floresta, como uma erva daninha que sufoca tudo o que toca. Enquanto isso, Kaelen, com sua intuição aguçada, liderou o grupo em uma busca frenética pela fonte desse mal. Lyra, com sua habilidade em se mover como uma sombra, desvendou pistas que nenhum olho comum seria capaz de notar. Rastros de sangue e pegadas estranhas que não pertenciam a nenhum animal conhecido levavam a uma tribo de ermitões estranhos, cujos corpos estavam marcados por símbolos grotescos e cujas mentes estavam perdidas em um abismo de insanidade. A própria presença dessas criaturas era como uma afronta à natureza. Seus rostos contorcidos em expressões de sofrimento e suas vozes emitindo gemidos guturais que faziam até mesmo o sangue de um guerreiro experiente congelar nas veias. Aerion, por sua vez,
mergulhou em seus estudos arcanos, buscando respostas nas escrituras antigas e nos murmúrios dos espíritos. As informações que ele obteve revelaram a existência de uma árvore específica, localizada no coração da floresta, uma abominação da natureza, que se alimentava do próprio sofrimento do mundo. Uma criação nefasta de bruxas insanas que haviam flertado com deuses proibidos e agora pagavam o preço de sua ambição profana, maculando a tudo ao seu redor. O ponto de virada ocorreu durante um ataque brutal. As criaturas da floresta, movidas pela corrupção da árvore maldita, e os ermitões com seus corpos deformados, avançaram sobre a comitiva. A noite foi tomada por um caos de gritos de dor, o clangor de espadas e o crepitar de feitiços. O grupo de aventureiros, outrora uma força invencível, se viu fragmentado, cada um lutando pela própria vida. Kailen percebeu que a proteção da comitiva não era a sua única preocupação. A maldição da floresta era como uma doença contagiosa que se espalhava como um incêndio e que ameaçava consumir a todos, até mesmo ele. Era a hora de escolher, ceder às trevas ou lutar com toda a sua fúria e determinação. O coração da floresta dos pífaros pulsava com uma energia doentia e maligna. A clareira onde a árvore maldita fincava suas raízes era um lugar de pesadelo, uma ferida aberta no tecido da realidade. Seus galhos retorcidos se estendiam como braços esqueléticos, agarrando o céu, enquanto seus frutos escuros e pútridos pareciam pulsar com uma vida mórbida e repulsiva. Um miasma pútrido emanava de seu tronco, impregnando o ar com o odor de morte e corrupção, fazendo a cabeça dos aventureiros rodar e o estômago embrulhar. A própria terra ao redor parecia tremer, como se suportasse o peso de um mal antigo e indescritível. Kailen, com sua espada desembainhada, posicionou-se na linha de frente. Seus músculos tensos como cordas de aço e seus olhos faiscantes como brasas revelavam sua determinação de enfrentar o horror de frente. Lyra, com seus movimentos ágeis, dançava entre os galhos da árvore, como um espírito vingativo. Seus dedos rápidos e precisos lançavam adagas com uma precisão implacável, cortando as criaturas de uma só vez, como uma brisa de inverno em uma folha seca. Herion, com seus gestos arcanos, conjurava feitiços de fogo e luz, que crepitavam na escuridão como as fúrias de um deus irado. Soren, com sua voz firme e suave, invocava a força da natureza, conjurando raízes e cipós que imobilizavam os inimigos com a mesma firmeza com que um tronco abraça a terra. O ataque da árvore maldita foi implacável. Criaturas grotescas, nascidas das sombras e da própria essência corrompida da floresta, avançaram sobre eles, com dentes e garras afiadas. Os ermitões, com seus corpos deformados, gemiam e se contorciam em um frenesi de loucura, lançando ataques desesperados, com seus membros retorcidos como as pernas de uma aranha. O clangor das armas se misturava aos gritos de dor, em um som que ecoava pela clareira como o lamento de um deus perdido. Mas, em meio ao caos e ao perigo, Kailen discerniu o que deveria ser feito. A raiz de todo aquele mal residia na própria árvore. Com um grito de guerra que ecoou pela clareira, ele tomou uma decisão crucial. A árvore precisava ser destruída, mesmo que isso significasse arriscar a própria alma na área amaldiçoada. Uma decisão que pesava sobre seus ombros, como o próprio peso do mundo, e que exigia toda a sua coragem e determinação. A sobrevivência da comitiva, e talvez a de todo o reino, dependia da bravura e da habilidade desse grupo de heróis. A batalha contra a árvore maldita atingiu seu ápice, deixando a clareira em ruínas e os aventureiros exaustos e feridos. As raízes da árvore, em uma luta desesperada pela sobrevivência, se debatiam como serpentes enfurecidas, enquanto seus galhos se retorciam como braços amaldiçoados, tentando agarrar tudo ao seu redor. Kailen, com a espada em punho, desferiu um golpe certeiro que ressoou como um trovão. A lâmina cortou a madeira retorcida da árvore, liberando um grito agudo de agonia, e um jorro de seiva negra que impregnou o ar com o cheiro de enxofre e morte. O solo tremeu, enquanto a árvore abjeta despencava com um estrondo ensurdecedor, levando consigo a escuridão e a corrupção que havia semeado. As consequências da batalha, no entanto,
foram brutais. A área ao redor da árvore havia sido devastada, marcada para sempre pela magia sombria. Os membros da comitiva, apesar de terem sido libertos da febre e dos pesadelos, estavam fracos e aterrorizados. Alguns haviam sucumbido à maldição da árvore, perdendo a própria vida em meio a essa provação. Soren, com seus conhecimentos de cura, conseguiu mitigar a doença que havia se espalhado, mas a sombra da maldição ainda pairava sobre eles, como uma cicatriz na alma. Lyra, com sua habilidade de observar até os menores detalhes, encontrou o caminho de volta aos ermitões, que haviam sido libertos do controle da árvore maldita. As criaturas que antes haviam se tornado abominações da natureza, agora voltavam a ser apenas moradores da floresta, que haviam sido vitimados pela insanidade e que deveriam carregar para sempre a marca dos horrores que haviam testemunhado. Herion, com sua mente brilhante, percebeu que a batalha havia deixado feridas profundas, tanto no mundo quanto em sua própria psique. O mago havia percebido que a busca pelo conhecimento pode levar à perdição e que o poder, sem sabedoria, pode destruir até mesmo os maiores de todos os homens. Enquanto isso, Kaelen, com seu olhar penetrante, contemplava o cenário de destruição. O guerreiro havia finalmente entendido a verdade sobre o mundo em que vivia, um lugar sombrio e cruel, cheio de perigos que se escondiam sob o véu da natureza, e que apenas aqueles com a coragem, a determinação e a pureza no coração poderiam enfrentar. A jornada pelos sombrios domínios da Floresta dos Pífaros havia moldado seu caráter, deixando em seu coração uma nova convicção e um novo propósito. A batalha havia acabado, mas as consequências de suas ações ficariam marcadas para sempre em sua alma. A comitiva, finalmente, conseguiu chegar à majestosa cidade de Trasirfir, com o coração ainda palpitando pela experiência aterradora que haviam enfrentado. As histórias da floresta amaldiçoada se espalharam pelos corredores de castelos e feiras de mercado, causando arrepios na espinha de quem as ouvia, com cada detalhe assustador sendo repetido de forma cada vez mais dramática. Os feitos dos aventureiros que se atreveram a enfrentar a corrupção da Floresta dos Pífaros se transformaram em lendas, contadas ao redor de fogueiras, sussurradas em noites sombrias e marcadas em canções épicas que ecoavam pelo reino. Kaelen, Lyra, Herion e Soren seguiram caminhos diferentes, mas o laço que se formou entre eles durante aquela provação se tornou mais forte do que qualquer amarra. Kaelen continuou sua jornada como um andarilho, sempre pronto para proteger os fracos e confrontar as injustiças. Lyra, como uma sombra em meio à escuridão, se tornou uma justiceira, usando suas habilidades para desmascarar os corruptos e dar voz aos oprimidos. Herion, com seu conhecimento ancestral, dedicou sua vida a estudar os mistérios do mundo, buscando respostas para as perguntas que assombravam sua alma. E Soren, o silencioso, se tornou um protetor da natureza, zelando pelas florestas e pelos seres que nelas habitavam, jurando guardar a memória das provações que enfrentara. Eles se tornaram mais do que apenas aventureiros. Eles se tornaram os defensores do reino, aqueles que se atreviam a enfrentar a escuridão, onde ela se escondesse, aqueles que lutavam pela esperança, mesmo diante da mais absoluta desgraça. Seus nomes seriam contados por gerações, como símbolos de coragem, força e sabedoria, um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, sempre existe a possibilidade de acender uma chama de esperança. E assim termina a saga da Floresta dos Pífaros, uma história de perigo, coragem e a eterna luta entre a luz e as trevas. Uma história digna de ser contada, cantada e lembrada.